Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do The The Backstage. Backstage. Esse aqui é o podcast da Astra, onde a gente vai estar falando um pouco sobre nossos bastidores aí, como profissionais criativos da comunicação e empreendedores também. E é pra gente compartilhar as nossas experiências, nossas vivências, tudo que a gente tem aprendido, o que a gente tem também pra gerar de valor para as pessoas. E eu sou o Plínio Neto, eu sou sócio fundador da Astra, e eu tô aqui com o Gabriel, que é meu amigo, e pode te apresentar. Também sou sócio fundador da Astra, junto com o Plínio e com a Juliana, que tá por trás das lentes neste primeiro episódio especificamente. Perfeito. E a gente pensou que era pertinente para esse primeiro episódio a gente falar algo que também remete um pouquinho ao nosso início, como a gente começou. E a gente pensou em falar sobre esse primeiro tópico ser de como que é empreender com o seu melhor amigo, né? E como que é empreender sendo pessoas que já se conhecem, que são amigos. Exato, falar dos desafios, os pontos fortes, fracos, né, que acontecem durante esse caminho que a gente aprendeu na pele, que não é fácil, mas que no fim das contas é muito legal. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho nesse episódio sobre uma transição que teve no início, né? Tanto de carreira Exato. do Gabriel, quanto um momento de transição meu. A gente vai falar um pouco sobre como que foram algumas fases que a gente elencou, assim. Uhum, Ainda a Astra é uma empresa recente ainda, né? É uma empresa jovem, uhum. mas já tiveram alguns momentos diferentes. E, como o Gabriel falou, a gente vai também comentar sobre esses momentos esses pontos difíceis e esses pontos positivos também, que também são bem importantes. Ah. E acho que é isso. Acho que a gente pode começar a conversa. É o nosso primeiro, então com certeza a gente não vai estar 100% ainda confortável, Confortável e exato, solto, falando do jeito que a gente falaria no backstage no mesmo. backstage. A ideia é a gente ir trabalhando para que cada vez mais a gente fique confortável e 100% autêntico, porque Exato. isso é um valor, inclusive, que a gente tem aqui. É bem importante pra gente. E, bom, vamos começar do começo. Pode ser. Que que como é que foi como é que foi o teu lado aí da história de quando a gente começou a Astra? Cara, eu acho que seria interessante a gente começar falando que a gente é amigo há basicamente 10 anos já. Não é pouco tempo, e a gente se conheceu quando eu tinha 15, 16 anos, por aí, né? Por aí. E desde então a gente virou muito amigo. A gente fazia muita coisa junto, a gente jogava online acho que todos os dias. Teve momentos que eu conversava mais com o Plínio do que com a minha família, por exemplo, porque a gente passava 8 horas em call conversando. E o Plínio já me convidava há algum tempo pra gente trabalhar junto, mas eu tava numa área totalmente diferente. Eu estagiava num canteiro de obra de engenharia civil. Aí eu tava lá fazia um ano quase já. E o Plínio vinha me convidando há muito tempo pra gente trabalhar junto, só que o Plínio sempre foi da parte do audiovisual, que conta agora um pouquinho também. E eu não via como esses dois mundos poderiam se conectar. E realmente até hoje a gente não encontrou um jeito desses dois se conectarem, Nesses né? 2 mundos específicos. Mas a gente encontrou um jeito de fazer dar certo essa amizade e trabalho junto. Mas muito por insistência do Plínio. O Plínio foi um cara que insistiu bastante nisso. Acho que eu insisti tanto porque eu percebia que talvez tu não estava tão contente fazendo o que tu estava fazendo, Era e puxado. eu sempre tive uma perspectiva muito de querer colaborar com os meus amigos, assim, de estar junto com os meus amigos. E a gente estava muito próximo na época, porque a gente treinava muito junto na época e tal. Pandemia também ali. E aí a gente tava convivendo sempre, só que cada um fazendo as suas coisas e tal, e eu acho que eu já tinha essa vontade, assim, esse desejo eh, de empreender com meus amigos. Eu já estava empreendendo com a Ju, né, que é minha namorada, é a nossa sócia, mas é uma vontade crescente, assim, minha de, tipo, cara, as pessoas que eu gosto, eu quero que elas estejam próximas de mim de alguma maneira, e, e eu acho que é uma boa oportunidade da gente conseguir trazer elas pra perto em algum projeto que a gente acha interessante. E acho que a gente, eu particularmente estava num momento de recém começando a empreender, de certa maneira, mas ainda era muito, né, uma coisa muito inicial. A gente tinha uma outra empresa, uma outra produtora, a Epifania, mas não eram as mesmas coisas, não eram os mesmos desafios, e era muito mais uma versão inicial, assim, do que seria realmente empreender, ter um negócio e tal. E vale contar que teu background era muito maior, né? Porque tu já tinha trabalhado antes de montar a Epifania, né? Nisso. Exato, eu já trabalhava há alguns anos já, acho que na época ali eu trabalhava já há uns 4, 5 anos, e aí eu fiquei e aí eu lembro que também veio, de uma
eu já tava com essa ideia de, tipo, pô, eu já tava comentando pra ti, antes até de eu te convidar pra gente trabalhar junto, eu já tava falando, cara, aprende alguma skill aí, tipo, sei lá, aprende design, aprende programação. Tipo, pô, tu não tá contente nessa área aí, cara, tem muita oportunidade, assim, muita coisa. Então eu já tava meio que nessa provocação, assim, contigo, a gente tava muito próximo. E aí eu tava numa provocação de. Eu tava sentindo falta de, na entrega do audiovisual. Eu tava sentindo falta de só a entrega do audiovisual não conseguir gerar resultado tangível, assim, pros clientes e tal. Então eu sentia que, cara, talvez eu não. Eu tinha uma qualidade legal já do meu produto, assim, do que eu fazia no audiovisual, mas talvez eu não conseguisse entender tão bem como que isso gerava resultado para clientes. E aí eu pensei, pô, algo que iria agregar, algo interessante pra eu fazer junto seria tráfego pago. Só que eu não queria eu aprender tráfego pago, eu não queria eu aprender essa skill. E aí eu pensei, eu vou me juntar com alguém. E aí eu pensei, pô, o Gabo já é uma pessoa que eu tô provocando ele pra fazer alguma coisa Há assim. Acho tempos. que eu já tinha falado até de tráfego pago, inclusive, pra ti também. Primeira coisa que eu lembro que tu falou foi de eu aprender a programar. Que a gente queria criar alguma coisa assim, só que eu vi que programação não era ali que eu curtia e tal. E lembro também daquele primeiro mês ali que eu Apesar de que eu acho que tu fiquei, ia ser bom em programação, porque tu é bom em resolução de problema. Em programação tem muito isso. Mas talvez enfim. futuramente. Mas eu lembro daquele primeiro mês que eu trabalhei com vocês lá no primeiro escritório, que era uma sala de reuniões. Uhum. E eu fiquei um pouquinho mais na parte comercial ali, tentando ajudar vocês e vi que. Senti que eu não tava agregando em muita coisa, apesar de tu dizer que eu agreguei naquele mês. Uhum. E senti que a parte comercial também não era meu forte. E tu falou do tráfego pago, eu já acompanhava o Pedro Sobral há um tempo. Mas acompanhava só os conteúdos, assim, nunca tinha estudado nada. E aí, quando tu falou isso, eu vi uma oportunidade ali, achei interessante, comecei a estudar bastante tráfego pago. E aí a gente começou até aquelas reuniões de 6 horas sobre o que seria a nossa empresa. Uhum. Que foram várias reuniões de 6 horas. Foi bastante. Foi um processo bem. eh, eu acho que eu tenho muito isso de eu querer preparar demais, às vezes, as coisas. Às vezes eu posso me passar um pouco nisso. Mas eu acho que quando eventualmente vai pra prática, a gente executa, tem o seu lado positivo. O problema é quando só fica no planejamento infinito. Mas Exato. a gente teve muitas dessas reuniões e, cara, era muita gente ali trocando ideia de como que a gente poderia fazer algo que fizesse sentido, assim. Estruturando pacote, preço, É. pesquisando quem fazia alguma coisa parecida. Tinha várias coisas. E eu Exato. acho que é interessante a gente contar também que a Astra ia ser Flux. Graças a Ju, A Ju nos ela salvou salvou de dessa. ter um nome extremamente genérico É, e horrível. Mas Astra é um bom nome, pô, é um Astra é um ótimo baita nome. nome. E, cara, e aí a gente ficou nesse processo, foi engraçado porque aquela época ali foi curto, eu acho, na verdade. Foi, tipo, um mês e meio. Só que parece que durou bem mais, né? Porque, tipo, foi muito um momento incipiente É, ali de, tipo, a gente tentar criar o negócio de fato. Tipo, o que é, que eu era que a diria, gente eu ia diria fazer? até que tinha durado um pouco mais de um mês e meio, diria que tivesse durado tipo uns 2, 3 meses. Eu lembro que também, talvez a minha percepção de tempo seja um pouco deturpada, porque na época eu ainda fazia faculdade, eu ainda estagiava, então eu estagiava toda manhã ou toda tarde, e no período inverso, e muito além do período inverso, porque a gente às vezes tocava até de noite, assim, por Uhum, exemplo, a gente ficava estruturando isso e muitas vezes eu ainda tinha aula depois, uhum. então os meus 3 períodos eram totalmente ocupados, assim, isso era desgastante, né? Então Sim. talvez a minha percepção de tempo seja um pouco afetada por causa disso. Não, eu acho que foi em torno de. Mas aí eu tenho a impressão que foi tipo 6 meses, não sei. Parece É, a que, impressão é que que, foi que um ano foi, que a gente foi ficou dentro lá muito do, tempo, do assim. escritório. É, porque, enfim, foi essa fase inicial e eu acho que isso até conecta já com outro ponto que foi. Então, a gente tá dando esse contexto, assim, mas eu acho que é importante porque eu acho que é muito fácil de só convidar alguém pra, tipo, fazer algo junto. Uhum. Só que aí a gente entra nessa parte das fases, assim, que essa fase inicial foi bem difícil, assim, porque principalmente eu e a Ju, a gente meio que começou a passar a nossa atenção, assim, pra Astra, vindo do que era a Epifania, porque a gente também não tava contente com o que a gente tava fazendo ali. E, e aí no início, cara, no início é tipo muito ter que. A gente tá tentando entender o que a gente vai fazer.
E a gente tá também, tipo, não tem nenhum portfólio, não tem, tipo, eu tinha já trabalhos que eu tinha feito, a Ju tinha trabalhos que tinha Inclusive, no feito. início, eu lembro de alguns clientes pedindo portfólio, a gente enviava coisa da Epifania. Tipo, É, fica uma exato. coisa que a pessoa ela não entende o que tá Exato, ficava uma acontecendo coisa ali. levemente confusa e tal, então a gente tem que muito se provar ali para o mercado, e é difícil porque ninguém quer dar uma oportunidade pra, tipo, cara, não conheço, gurizada nova aí, E não total, sei. e muito por causa minha, eu digo até, enxergo isso mais em mim do que em ti, na Ju, assim. Eu lembro que no início, o medo de dar aquele passo pra se tornar algo importante, sabe? Acho que a nossa primeira fase vai mais ou menos ali de quando a Astra foi criada, que a gente bateu o martelo Uhum, dia 31 de maio de 2024, aniversário aniversário da Ju, inclusive. da minha mulher e da Astra. E aí eu lembro que de maio ali, junho, basicamente, até dezembro de 2024, janeiro de 2025, eu digo que foi a nossa primeira fase, porque a gente não tirava dinheiro nenhum. A gente tinha 2 contratos, no máximo, ali no fim do ano, e a gente reinvestia toda a grana em equipamentos, algumas coisas assim. E eu estava na faculdade ainda, tinha recém largado o estágio, vocês ainda pegavam vários trampos por fora pra Epifania, assim, por vocês. Acho que muito por esse medo nosso de, pô, vamos investir todas as fichas nisso? Até Uhum, que em janeiro, né, é. a gente conversou. E eu acho que ainda sobre esse primeiro ponto, eu acho que é um baita divisor de águas, assim, de tipo, pra. Agora tentando meio que também trazer com a nossa história algum ponto, assim, relevante para as pessoas. Cara, no início vai ser difícil, óbvio. Talvez se a gente estivesse começando hoje alguma coisa, a gente já saberia vários passos que a gente poderia ter feito Exatamente. diferente. A gente teria tido um resultado Até da talvez um pouco forma de mais rápido. lidar um com o outro também, É. porque, como a gente começou esse podcast falando que é empreender com amigos, é complicado, não é uma coisa fácil. Uhum. Inclusive, no início eu fui muito relutante, porque eu já era teu amigo há 10 anos e eu falava: "Cara, eu acho que se a gente começar a trabalhar junto, pode daqui a pouco dar algum atrito que vai Colocar a afetar a nossa nossa amizade em amizade". jogo, assim, né? É, e, pô, nenhum salário paga a nossa amizade, Sim. sabe. A Ju já era minha melhor amiga também fazia alguns anos, porque vocês já estavam juntos há um tempo. Então era tudo muito complicado, Sim. mas e a gente teve problemas. A É. gente não foi só É, flores, exato. esse tempo E aí, todo. e eu acho que muito nesse início, porque, cara, isso tudo é uma dúvida, assim, de tipo. A gente, obviamente, eu acho que sempre, empreender é sempre uma dúvida, não tem. Tipo, durante o negócio, tu sempre vai estar com uma certa eh, dificuldade, assim. Tu vai ter os teus problemas daquele momento. Tipo, agora a gente tem vários problemas problemas de agora, assim. Mas no início, principalmente, é uma coisa tão. Ainda não é palpável, assim. Tipo, Exato. não tem a coisa, parece. A gente tá ali, a gente tá Tem uma ideia. conversando. A gente tá conversando sobre uma coisa que a gente nem sente que é de verdade, assim. Então, eu acho que no primeiro. Assim, no momento, se for, por exemplo, pô, amigos que nunca empreenderam, acho que o primeiro momento é muito importante ter uma certa resiliência, assim, uma perseverança de tipo, cara, vamos dar uma chance pra isso real. Porque. E buscar, assim, tipo, pô, tu tava lá aprendendo uma skill completamente nova, assim, tipo, Totalmente tu não diferente com sabia, tu qualquer nunca coisa que tinha eu já tido nenhum tinha contato com o tráfego. Então, tu tava aprendendo uma coisa pra gente poder ofertar de serviço. Eu tava tentando, eu já entendi ali da minha parte operacional, do audiovisual, mas eu tava tentando aprender um pouco mais de empreender mesmo, de venda também. Eu comecei a aprender muito na época. A Ju também ajudando muito na gestão e tudo mais, coisas assim, porque em seguida a gente começou a pensar. A gente já tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, o Michael, e a gente já trabalhava com ele na Epifania, e aí meio que ele transicionou direto pra Astra no início, ficou uma coisa meio que, tipo, ele ajudava um pouco nas duas e tal. E, e aí a Ju também ajudando muito nisso e também aprendendo ali a empreender e tudo mais. gerir pessoas também É, foi uma exato. Então, mas eu acho que nesse início, assim, nessa primeira fase, nesses primeiros quase 6 meses, acho que 6 meses, né? deu uns 6 meses, É, 6, 6 7. meses é muito sobre, cara, se tu não tem ainda know-how de empreender, é continuar tentando, assim, tipo, Hum, e tem muita coisa pra ser aprendida, assim. E aí eu acho que entra num ponto da dificuldade que é porque vai ter dificuldades, vão haver sempre tem. dificuldades, vão haver problemas, e aí tu tá lidando com o teu amigo. Então, quando é bom, é muito bom. Mas, tipo, é muito difícil ter dificuldade com o teu amigo porque tu não quer ser grosseiro, tu não quer Exato. ser. Às vezes, tu, tipo, tu quer ter mais cuidado pra falar uma coisa. Ou se tu brigar, não é como se tu estivesse brigando com uma pessoa que, tipo, é o meu sócio, é um cara, um colega de trabalho. Pô, meu amigo, tá ligado? É, que Então, se eu encerrar esse trampo e der tudo errado, beleza, vou só, talvez perder alguma grana ou perder deixar de ganhar algum dinheiro. Não, tu tá é, perdendo uma amizade de anos exatamente. ali. Então tem mais em jogo. E aí eu acho que é isso, assim. Então, essa fase inicial é perseverança pra tu encontrar o negócio de verdade, tipo, ele realmente se tomar uma forma. E também tu aprender o que que é esse processo de, tipo, cara, quando for difícil,
como é que a gente faz. Tipo, eu lembro de momentos assim, tipo assim, a gente na academia de quase a gente virando interruptor, tipo, tá, a gente tá falando de trabalho agora vamos ser amigo agora. Tipo, vamos Exato. desligar e, tipo, Que vamos. eu acho que foi o primeiro ponto de atrito que a gente teve, que foi depois de um bom tempo. Eu lembro que um dia sentou nós três e vocês falaram, pô, a gente tá te sentindo um pouco afastado, não sei o que. Eu disse, cara, é que a gente só conversa de trabalho, isso tá Uhum, minando minha cabeça. Tipo, a gente não tem mais momentos de amizade. uhum, A gente ia tomar um chimarrão, né? Que a gente toma uhum, chimarrão. uhum. A gente ia tomar um Eu sou outro. chimarrão e ficava falando de trabalho. A gente ia na academia e ficava falando de trabalho. A gente ia fazer algum churrasco, alguma coisa assim pra se divertir e ficar falando de trabalho. E aí isso, acho que não só a mim, mas com certeza pra vocês também deveria já estar afetando de certa forma, sabe? Sim. Isso entra em outro ponto também que a gente anotou, pra falar, que é exatamente sobre essa parte que, a partir do momento que tu decide que tu vai trabalhar com uma pessoa que é um amigo teu, tu tem que ter esse cuidado pra ter uma manutenção da amizade. Exato. Porque tu vai estar convivendo muito com a pessoa e vai parecer que é. Claro, dá pra criar um ambiente, eu acho que hoje em dia a gente já tá muito melhor nisso, de tipo, Muito. até quando a gente tá trabalhando, tem. Não vou dizer que, tipo, não vou dizer que é a mesma coisa, obviamente, a gente tá trabalhando, mas a gente também tá ali, pô, tipo assim, de parceria, o pessoal Com tá todo certeza. mundo se sentindo bem. Mas, assim, principalmente no início e tal, e em momentos mais difíceis que a empresa vai pedir, tipo, cara, de mais foco, de épocas que tá tendo muita demanda, coisas nesse sentido, tu vai precisar ter exatamente esse ponto, assim, de ter que ter uma manutenção da amizade. Tem que E ter pensar, cara, esse eu tenho que jogo ter de momentos. cintura, né? Que tu sabe É, que tá tendo mais demanda, então tu tá mais estressado, tu tá isso, mais tenso com o trabalho. Tu vai reagir de outra forma à exato, pessoa que tá trabalhando contigo. É exato, normal. A gente só não pode se esquecer o porquê que a gente iniciou tudo, entendeu? exato. Que é como a gente lida hoje em dia com as coisas. É. Cara, eu acho que aí depois da segunda fase foi quando a gente começou, a gente teve essa troca de ideia ali em janeiro, que foi meio que um momento de virada que eu acho que ou a gente parava ali e tá, beleza, e ainda estava num momento que tá, Era aceitável era a isso gente, mesmo, vamos assim. terminar esses dois contratos que a gente tem É. e acaba tudo. Ou a gente se investia, assim, tipo, tá, vamos botar, eh né, investir tempo, assim, energia realmente nisso. Só que é muito complexo, porque não é como se, a gente estava ganhando. R$ 500, Tipo, 300 por mês. a gente estava se pagando extremamente pouco, assim, Ah, então, era muito complicado de tu investir, energia num lugar que tu, tipo, tu sabe que pode gerar um resultado, mas não tá gerando agora. Então, só que tu precisa, tipo, meio que tu, eu digo que é um turning point, assim, é um momento de virada, porque se tu não investir energia naquele momento, tu não tira o negócio do lugar. exato. E aí a gente só tira o negócio do lugar se a gente se arrisca. Só que é complexo, assim, tipo, é uma coisa delicada. Tem que pular de cabeça e rezar pra aquilo lá dar certo, né? É, e aí eu acho que então essa segunda fase foi marcada bem por isso, assim, a gente mudar a nossa perspectiva de, tipo, tá, a gente vai estar mais junto. Eu me lembro que coisas que a gente mudou muito foi a gente estar mais presente. A gente trabalhava muito assíncrono, né, tipo, É. a gente trabalhava assim, mas, E nós éramos só nós três e a gente fazia muita reunião online, nós três. é, Sendo que, ainda mais tu e a Ju sendo um casal, era muito fácil da gente se encontrar. E a é, gente fazia muita reunião online. Hoje em dia, a gente tá com uma equipe maior, então é mais comum a gente ter reuniões online, até porque não dá pra gente juntar todo mundo aqui no escritório. Até dá, mas é mais mas todo o tempo complicado. é mais É. difícil, né. Exato, e aí a gente decidiu, tipo, estar mais junto ali naquele momento de verdade. Acho que também a gente decidiu algumas coisas de, tipo, expandir a equipe, porque é meio que é assustador no sentido de que tu tem que dar um passo, muitas vezes, sem tu ter o tipo, digamos assim, tu ter o resultado pra bancar aquele tu precisa dar aquele passo pra tu crescer, não necessariamente que tu Exato. cresceu, tipo, né, o suficiente. Enfim, tem Tanto que ali de situações. janeiro pra maio desse ano, a gente mais do que dobrou o time e a gente não se pagava à altura do nosso crescimento, Uhum. sabe? A Sim, gente não mudou muita coisa. A não gente mudou só muita coisa, estava a gente mais investindo muito no negócio. A gente continua até agora muito com essa exato. perspectiva. Mas ali em maio, quando a gente começou a produzir os conteúdos, eu acho que a gente entra na nossa terceira fase, que é a que a gente vive até o momento, que inclusive é muito bom de falar que a gente atrela todo o nosso crescimento de maio pra cá à criação de conteúdo próprio. É. Exato, porque eu lembro que a gente estava desde esse ano, a gente conversou muito sobre o que que a gente como que a gente ia se divulgar, enfim, como que a gente ia,
encontrar novos clientes, porque a empresa precisa vender, precisa de novos projetos, precisa de novos contratos e tudo mais pra gente existir. E a gente, cara, tem algumas alternativas. A gente podia, tipo, focar mais na questão comercial, a gente Investir em podia tráfego, fazer só rodar, anúncio. só rodar tráfego e tal. Mas a gente pensou, cara, vamos meio que fazer um mix ali, de deixar uma coisinha rodando em tráfego um pouquinho. A gente nunca rodou, acho que oferta direta. Até hoje não chegamos. Acho que um só, mas a gente botava, Um sei lá, anúncio. num Pouquíssimo. conjunto lá, a gente colocava R$ 5, tinha 10 anúncios e um deles era É, de oferta. pouquíssimo, assim. Mas a gente pensou, cara, vamos investir em conteúdo, porque, tipo, a gente tem in-house, digamos assim, né? Tipo, pô, a gente Uhum. tem a habilidade e a gente tem equipamento, assim, a gente tem como produzir de fato. E eu acho que foi um acerto muito grande, porque a gente, modéstia à parte, a gente produz um conteúdo bem legal. E eu acho que ressoou muito com as pessoas. E a gente não só pensou, tipo, em produzir um conteúdo tecnicamente, uma iluminação top e a Não, a gente foi muito edição. mais criativo e original do que Exato. técnico. Exato, a gente buscou que a nossa mensagem fosse de um jeito autêntico, assim. Então, acho que essa terceira fase, como tu falou, foi bem demarcada, assim, por essa mudança, pelo jeito que. Acho que seria tipo assim, a gente começou a fazer, a divulgar a nossa empresa de verdade, assim, a mostrar a nossa empresa. E a gente conversou bastante sobre isso, mas a gente sabia que a gente não tava falando diretamente com o cliente final, necessariamente, né? Nosso Exato. conteúdo. Provavelmente muitas das pessoas que estão assistindo aqui não necessariamente são pessoas que nos contratariam, mas provavelmente vocês são pares, né? Vocês são profissionais aí de comunicação, de marketing, enfim, e talvez vocês tenham achado interessante o nosso conteúdo, tenham se interessado, tenham começado a nos seguir. E, cara, pode parecer que, tá, mas aí tá juntando um monte de gente que nunca vai comprar de ti e tal, mas tem outros pontos, assim, né? E aí eu acho que Outros entra produtos muito. que a gente pode criar, que venda pra esse público que a gente Exato, tá além da criando. gente estar criando uma base que a gente pode depois, né, tipo, ofertar coisas, soluções pra essa base, mas a gente também tem um ponto que não é. Acho que nos negócios, principalmente a gente que ainda atende empresas pequenas, a gente não trabalha com empresas enormes, a gente teve um case ou outro de empresas que tem um faturamento bem maior, assim, significativo, mas principalmente em negócio pequeno, as pessoas são muito imediatistas. É, Então eles não veem a possibilidade de, pô, tu produzir um conteúdo que tu vira uma autoridade no teu nicho, e aí, consequentemente, tu vai ter pessoas, né, clientes finais, percebendo aquilo e vindo atrás. Então, hoje em dia, todo o nosso fechamento vem de lead inbound, ou seja, pessoas que se interessaram pelo nosso produto e nos chamaram. A gente não faz muito exato. prospecção e tudo mais. Eu arrisco dizer que a gente nunca fechou um contrato por tráfego pago, ou indo buscar alguém. Acho que a gente já fez muito isso de chamar pessoas, Uhum. e o tráfego pago a gente nunca. Talvez indiretamente, pelo tráfego, talvez trouxe alguém de, É, tipo, de alcance, a visualização, pessoa talvez. seguiu, mas Talvez. é um trabalho em conjunto, É, né? mas a gente também nunca fechou por tráfego pago porque a gente nunca fez oferta direta, porque ela funciona. Exato. Mas a gente quis ir por outro caminho que a gente achou que Exato. pra nós ia ser mais interessante no Inclusive final. inclusive a gente vai ainda explorar bastante, acho que estratégias de tráfego pago, principalmente nesse momento agora que a gente tá crescendo um pouco mais, a gente tem também porque tem que ter caixa, né, a gente estava numa Exato. empresa tão pequena que a gente não tinha dinheiro pra Não. investir em tráfego, mas a gente Nós éramos os imediatistas naquele momento. mas aí acho que a gente conseguiu focar nisso, né, de produzir um conteúdo de valor ali, de qualidade que realmente, cara, que conectou com as pessoas e o cliente final percebe isso. Então, eh, eu acho que, cara, isso resume bastante, assim, dessas 3 fases que a gente passou, conecta aí um pouco com, o que que a gente por que da gente estar produzindo conteúdo. E acho que, assim, mais se encaminhando para o final, agora a gente podia, meio que passar por cima aí de quais são esses pontos negativos, então, meio que Uhum. uma coisa bem prática. Então, cara, empreender com teu amigo, com teu melhor amigo, enfim, empreender com pessoas que tu já conhece, que tu tem uma relação à parte do trabalho, pontos difíceis. Aquilo que tu falou da forma de lidar com a pessoa, tu acaba aprendendo. Então, por exemplo, como tu falou, tu é uma pessoa que tu gosta de planejar muito e estruturar muito bem a coisa desde o início. E eu lembro que eu reclamava isso quando a gente ia jogar coisas, lembra? Que Uhum. tu queria ser muito técnico e eu queria, cara, vamos pegar essa arminha e vamos ir lá pro meio da cidade já. E o Plínio, não, a gente tem que pegar munição e fazer não sei o quê. Aham. Então, quando a gente foi criar a Astra, tu tinha muito isso de estruturar e acaba, no fim, se pagando o tempo que a gente gastou lá. Acaba sendo muito importante a gente ter estruturado aquilo antes, porque ele exclui problemas futuros que a gente vai ter.
Só que ao longo do tempo a gente foi aprendendo, acho que até a Ju, de uma forma mais profissional contigo e eu também, que às vezes a gente precisa falar, tipo, Plínio, vamos fazer então. A partir de agora a gente vai Uhum, fazer. Tipo, uhum, vamos parar de estruturar e vamos fazer. Porque, querendo, a gente aprendeu que às vezes uma estrutura muito grande, daqui a 2 meses tudo muda. E a uhum. gente tem que refazer tudo aquilo que a gente tinha planejado pra 6 meses, por exemplo. Perfeito. Então, bater nesse ponto e a gente aprende a conversar dessa forma, Uhum, sabe? Talvez seria algo que antes eu não saberia te dizer. Como te uhum. informar isso, como Sim. comunicar, sabe? Exato, eu acho que é isso, de aprender a se comunicar com e aprender o jeito das pessoas, o momento da pessoa que tu tá, enfim, fazendo aquela parceria junto. Então isso é uma dificuldade. Essa questão de fazer manutenção A na manutenção ativa, né? manutenção Consciente. ativa, intencional aí na amizade é uma parte importante, porque senão vai acabar que vai só se falar de trabalho e meio que a amizade vai ficar de lado. Isso é um ponto importante. Cara, eu acho que também dar feedback, assim, negativo, porque, como a gente falou, tem problemas no negócio e tal, coisas acontecem, e aí chamar nesses momentos e tal pra conversar, tem que ter um cuidado, assim. É mais difícil, Total. porque tu tá lidando com uma pessoa que tu tem uma relação. Mas eu acho E que com no. jeitos muito, muito diferentes, né? Tipo, Exato. eu sou uma E a pessoa muito intimidade é doída, um né? negócio de Então, duas, tipo, uma faca de dois gumes, digamos assim. Porque a intimidade, ao mesmo tempo que facilita as coisas, ao mesmo tempo também pode ser que, tipo, em um momento, pô, eu te fale uma coisa que eu não falaria pra uma pessoa que eu não sou amigo, total. sabe? Tipo, e aí eu posso me passar, assim, tipo, E falar aí eu uma fico coisa. chateado, tu sabe? Que eu já É. fico. Eu já fico doído. Mas, então, é isso. Então tem que tomar cuidado com a intimidade, porque. Na questão do trabalho, especificamente, porque não pode confundir as coisas e pensar que, eu vou falar contigo de uma maneira grosseira porque a gente é amigo. Cara, É, não é, exato. não é isso, sabe? Mas Então. graças a Deus a gente nunca teve isso, porque acho que a gente sempre. Não, já não é de nós, tipo, nós Sim. três sermos grosseiros com as Uhum. pessoas, então a gente nunca se tratou de forma grosseira intencionalmente, Uhum. sabe? Sei lá, se algum dia aconteceu, muito provavelmente a gente conversou sobre, tanto É, que não é algo. exato. E, cara, eu acho que os pontos positivos, eles são muitos, assim, mas acho que eu gostaria de destacar principalmente que o fato de que tem um motivo a mais também pra fazer um negócio, porque é, é, é quase que como se tu desse uma gamificada, assim, no processo de empreender, porque tu parece que tá, tipo, pô, tô com meu amigo, sabe? Tô Tipo, passando. tô com Eu, minha eu, eu namorada, e tô ele estamos fazendo uma passando de coisa. fase. Tipo, a gente tá fazendo uma coisa juntos, e não é um negócio. Tipo, não fica. Acho que torna o processo também mais leve em vários momentos, assim. E, cara, eu acho que também a parte da confiança, assim, que a gente, quando tava conversando sobre o que a gente ia falar aqui, acho que isso foi um ponto muito importante, assim. Não confundir, assim, de tipo, amigos, eu tô falando de, pô, tu tem uma história de amizade já com essa pessoa, tu realmente confia nessa pessoa, cara, vocês são há anos amigos e tal, a gente se conhece há praticamente 10 anos, então tem uma confiança que traz enfim, traz uma energia boa, assim, no sentido de, tipo, eu não preciso ter medo de certas coisas que talvez as pessoas tenham em outras situações de Pô, negócio. eu teria todos os pés atrás do mundo se fosse com outras Tipo, eu não pessoas, conheço sabe? aquele cara e ele é meu sócio, sabe? Tipo É. assim, a gente é sócio porque a gente é sócio, porque tu tem uma habilidade, tu tem um conhecimento, a gente se agrega e Ah, tu tal. é bom em vendas, eu tenho uma É, distribuidora de água, vamos é. montar um E é negócio, óbvio, sabe? tipo, as pessoas vão criar uma amizade, vão criar uma relação dentro de uma empresa, isso é óbvio, mas eu acho que tem uma parte muito forte de tu trazer isso de antes, porque, cara, tu tem uma confiança muito forte, tu tem uma confiança muito grande em ti, eu imagino que também tu tem uma confiança muito grande em mim, então é uma coisa que eu acho que motiva bastante e faz com que a gente tenha uma solidez, assim, sabe? É. É que tu tem menos algumas preocupações na cabeça. E aí tu Exato, consegue focar em outras coisas que são muito mais importantes, sabe? exatamente. É isso, tipo, criam situações que é exatamente o que tu falou, tu não fica com uma pulga atrás da orelha, tu não fica com uma preocupação que só estaria, tipo, ocupando espaço na tua cabeça, ocupando a tua atenção, a tua energia, porque tu estaria pensando, tipo, sobre mil e uma coisas que podem dar errado, mas que a Exato. gente, cara, não tem essa dúvida. Então a gente tem os outros problemas. É, tem outros vários Que é problemas. difícil. Mas, assim, no geral, assim, eu diria que é muito bom. É muito Eu positivo. acho que é muito melhor do que é pior. É, E não é à toa que, cara, eu fiz esse convite lá atrás, que também eu convidei a Ju lá atrás também. Enfim, a gente já namorava também, mas convidei a Ju lá atrás também pra gente trabalhar junto. E, cara, eu tenho muito essa ideia também. E encontrei vocês que têm essa ideia também similar de a gente trabalhar com pessoas que também são nossos amigos, que também são
pessoas que a gente se importa e pessoas que a gente tem uma relação. E eu acho que é isso, cara. Tudo na vida tem os seus desafios, mas em geral, eu acho que esse é um desafio muito bom. É um desafio gostoso da gente passar junto, assim, É. e comemorar cada fase que dá certo, chorar as fases que dão errado, como a gente sempre fez. Se tem algo errado, a gente senta e conversa. Se dá algo certo, a gente faz um A gente churrasco, faz um churrasco. comemora. Eu ia falar exatamente, a gente faz um churrasco. Bom, acho que é isso. Acho que é isso, meu mano. Primeiro episódio. É nóis, te amo. Te amo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. E nos acompanhem aqui no YouTube. E também, provavelmente, a gente vai ter cortes aí nas redes sociais, onde vocês podem também estar acompanhando um pouquinho. E, cara, a gente vai falar sobre muita coisa aqui Muito conteúdo de nesse valor também. podcast. Exato, muito conteúdo de valor, bastante coisa sobre o que a gente passou. E vocês vão poder ter esse sneak peek aí, né? Essa visão aí de bastidores. É isso, muito obrigado e falou! Valeu!